Fala, nação, bora lá para mais esse corte aqui do Flamengo depois desse empate contra o Goiás em 1-1. Créditos aqui à ESPN, vamos ver o que eles vão falar aqui depois desse empate do Flamengo. Ruim o resultado para o Flamengo, que está tentando aí seguir o Palmeiras na luta pelo título do Brasileirão. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, vamos lá ver o que eles vão falar aqui depois desse empate do Flamengo. Se me perguntarem hoje quem é o time que pode tirar o título do Palmeiras, eu vou continuar afirmando. Acho que o Flamengo, apesar do Flamengo estar a 9 pontos e o Internacional está a 8, eu vejo mais possibilidade do Flamengo tirar esse título do Palmeiras do que do Internacional. Embora, claro, o Flamengo tenha outras frentes importantíssimas, vale dizer, o Flamengo tem até o final do Campeonato Brasileiro, né? Mesmo que ele resolvesse de uma hora para outra começar a escalar todos os titulares no Brasileiro, e acho que não vai fazer isso, porque, repito, a questão não é o jogo contra o Goiás, não é o jogo contra o Ceará. Se o Dorival não fez isso no jogo contra o Palmeiras, que ali eu acho que as coisas poderiam eventualmente ter mudado, mas ele não fez, eu acho que não vai fazer. Mas ainda que resolvesse fazer isso, a gente está falando dessas últimas 12 rodadas, em 3 delas, certamente, mesmo que o Flamengo resolvesse usar os titulares daqui para frente, em 3 delas, ele certamente teria que mudar o time. Antes da final da Libertadores e antes das 2 finais da Copa do Brasil, que também acontecem em outubro. Então, realmente, assim, a ideia de que o Flamengo é o grande perseguidor, acho que ela permanece por conta do poderio desse elenco, da capacidade que tem, muito mais do que por aquilo que a gente está vendo dentro de campo. E aí também não estou falando só dos resultados, não. Porque eu acho que a gente tem visto, né, partidas recentes do Flamengo, algumas até mesmo com vitórias, em que o Flamengo não está conseguindo jogar aquilo que poderia. O jogo contra o Ceará e o jogo de hoje contra o Goiás têm em comum um primeiro tempo muito abaixo. Sim. E abaixo não só do que pode-se imaginar, potencial esperado, abaixo do que os times que o Flamengo mandou a campo nessas 2 partidas já mostraram que são capazes de fazer. Então vamos imaginar que o Flamengo tivesse entrado no jogo com o Palmeiras aqui em São Paulo com a força máxima e eventualmente tivesse vencido. Não aconteceu. Depois que o Palmeiras abre a porta no sábado à noite, quando desperdiça pontos, o Flamengo joga domingo pela manhã, faz um primeiro tempo muito ruim com o Ceará, não consegue vencer o jogo. São 2 oportunidades que eram diretas ali. E se a gente der mais um passo nesse contexto, né, que não se apresentou, que depois de tudo isso, se o Flamengo tivesse aproveitado essas 2 oportunidades, o Palmeiras ainda seria eliminado da Libertadores na mesma semana do jogo contra o Ceará, ou seja, alguns dias depois, o fim de semana que está terminando agora poderia ter sido completamente diferente em relação à matemática do título. Mas é aquilo. Já depois do jogo contra o Ceará, a gente falava que quando um time aplica uma vantagem ao redor dos 10 pontos, tem muita coisa que precisa acontecer e quase todas elas no sentido oposto dos objetivos desse time que está na liderança, para que ele perca de fato essa gordura que é conquistada, que é conseguida com mérito. E acho que a resposta mais importante em relação à caminhada para o título nesse fim de semana, quem tinha que dar era o Palmeiras. Depois daquilo que o Abel falou na entrevista triste, sombria, reclamando de arbitragem e fazendo um comentário que tem a ver com a arbitragem, mas não importa se as pessoas concordam ou não concordam, não é essa a discussão agora, que a arbitragem de fato contribuiu para que o Palmeiras fosse eliminado da Libertadores. O que importa nesse contexto, nesse caso, é que o Palmeiras acredita que sim. Os jogadores acreditam que sim. E a declaração do Abel foi, perguntado especificamente sobre isso, você acha que essa eliminação vai ter algum impacto no Campeonato Brasileiro? Ele disse, da forma como o vestiário está indignado, da maneira como nós saímos, eu creio que não. Porque seria mais fácil, aos olhos dele como treinador, converter essa indignação em seriedade, foco, concentração nos jogos do Campeonato Brasileiro. E no primeiro jogo, depois dessa eliminação, o Palmeiras fez o seu papel. Então, assim, talvez as pessoas achem mesmo que as reclamações que vieram do Palmeiras depois da eliminação por Atlético Paranaense são reclamações corretas. Ou não. O fato é que o time se sente indignado por ter sido eliminado pelo apito. E aí converte essa sensação em força, em mais foco, para ganhar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não será campeão da Libertadores de novo, não ganhará a Copa do Brasil esse ano, mas deve vencer o Campeonato Brasileiro.
Tem gente que acha que é o título menos importante dos 3, e tem mesmo, no futebol, infelizmente. De qualquer maneira, na verdade, isso importa menos agora também. Porque esse é o título que o Palmeiras não tem até agora, nessa era de conquistas, nessa era Abel Ferreira, digamos assim. Então, se esse painel for fechado, o título brasileiro é um título que ganha em importância, mesmo que as pessoas insistam em tirar essa importância desse troféu. O time reserva do Flamengo parecia bastar, né, em alguns momentos, né, e foi digno de elogios aqui por vitórias alcançadas em sequência, e a gente, né, conversava, nossa, o Flamengo está montando, né, ele está montando de acordo com o seu elenco times muito fortes para diferentes competições, principalmente utilizando esses reservas no Campeonato Brasileiro. Não está bastando mais, né? E acho que até por conta de atuações abaixo de caras... o torcedor esperava muito, por exemplo... Muito bons, né? Do Caras Marinho, muito bons. Marinho, o Everton, Cebolinha, nem se fala. Isso. O Vidal tem feito bons jogos, razoáveis jogos, mas nada demais. Hoje tem uma questão interessante de dinâmica, né? De Marinho e Cebolinha em comparação a Pedro e Gabriel. Mas eu acho que os jogos anteriores também têm questões de dinâmicas. Porque essa pergunta do Paulo de queda, a queda ou não, ela vai muito da nossa avaliação e da impressão da torcida. Ela é subjetiva. Agora, tem uma coisa que ela não se discute, ela é exata. As peças não são as mesmas. Aquele time alternativo que funcionou, ele teve algo que poucos times do Campeonato Brasileiro têm, repetição. Você sabia qual era o time alternativo, você já sabia qual era o desenho, você já sabia onde o Lázaro entrava, já sabia onde o Marinho entrava, onde o Vidal caía. Você perde o Lázaro, você não tem um atacante. Na semana passada, ele perde situações de linha de defesa. Na semana passada, contra o Ceará, o André falava no primeiro tempo ruim, semana passada, primeiro tempo ruim hoje. Na semana passada, problemas na marcação. Você muda toda a sua linha defensiva, você corre para trás contra um time que tem muita velocidade, que é o Ceará. Você sofre. Hoje, problema de criação. Um time muito bem postado lá atrás, você precisa criar e você não consegue. As dinâmicas também eram diferentes. Porque hoje você tem uma aposta num Vitor Hugo que você não consegue entender se ele é um 9, se ele é um falso 9, se ele está no desenho do Lozão como um articulador, sabe, com Marinho e Cebolinha, aí começa tudo a não funcionar. Marinho e Cebolinha não funcionam como Pedro e Gabriel. Vitor Hugo, se tiver que dar profundidade, não funciona como Pedro. Como 10, não funciona como Arrascaeta. Então, você começa a perder peças. E quando você perde peças, o time alternativo cai. E aí você não entra mais naquele papo do Flamengo. O Flamengo conseguia montar 2 times com Lázaro, com talvez sem Lázaro, Pedro, então. E aí descansando ele meio de semana e tendo no time alternativo. As dinâmicas começaram a mudar muito. Quando ele teve repetição, o time alternativo foi bem. Até para não ser injusto falar, antes servia, agora não serve, é outro time alternativo. Aí semana passada teve Pulgar, teve Varela, aí muda. Essa semana não teve Diego. As coisas começaram a mudar muito nesse tal time alternativo. Mas o do ano passado, do jogo passado, acho que tinha mais essa questão da mudança, né? Da mudança das peças mesmo, né? Você acabou colocando jogadores que não vinham atuando no time, independentemente da qualidade que eles tenham, e acho até que tem. Agora, como pesa hoje, ou como pesou hoje também, aquele cartão besta do Gabigol, né? Eu acho que para quem tratou de defender, né, a expulsão contra o Ceará, eu acho que o peso hoje fica muito claro, porque a minha impressão foi, pelo menos, do Vitor Hugo jogando mais naquele sistema do time titular mesmo, com os 2 caras de frente, com Marinho e Everton Cebolinha. E ali, convenhamos, você ter um dos 2 que seja, né, Pedro ou Gabigol ao lado do outro, de mais movimentação, de mais velocidade, acho que criaria um cenário bem melhor para o Flamengo. Então, acho que tem tudo isso, mas é preciso destacar esse time do Goiás. Exatamente. O time do Goiás, jogou muito bem, o time do Goiás vem jogando muito bem, sofreu no jogo porque perdeu o Dadá Belmonte, que era o cara que estava criando muito ali pelo lado, né, com velocidade, com o Pedro Raul jogando muito bem, independentemente de não ter feito gols. Então, de costas pro gol, diferentes que ele cria. Tocando e deixando os jogadores de lado de campo entrar. Então, assim, tem muito mérito do Goiás também. É claro que você olha para o time do Flamengo, para o elenco, para os jogadores, né, que mesmo saindo do banco são jogadores fortíssimos, você diz, a obrigação nesse contexto, nesse cenário é do Flamengo. Mas o Goiás tem muito mérito no resultado e poderia ter tido um vencedor para qualquer lado nesse jogo, eu acho, pelo que foi o jogo.